Salve, salve galerinha! Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Área dos Animes e para review ali do 9º episódio da segunda temporada de Oshinoko, que teve direito a tudo, cenas dramáticas, lindas, choro, meus amigos. Eu chorei vendo esse episódio numa cena em específica e reviravoltas. Uma certa reviravolta que, meu Deus, que desfecho de episódio. Esse anime não para. Mas antes de continuar a comentar sobre tudo isso, eu espero imensamente que vocês gostem desse vídeo e que justamente por isso deixem o like e se inscrevam no canal e, claro, também ativem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos aqui do canal. Eu então agradeço imensamente o apoio de todos vocês. Então, sem mais delongas, bora para o vídeo. Bom, esse episódio basicamente começa com o Aqua lembrando ali do momento em que ele, a Ai e a Ruby, né? Porque ele e a Ruby ainda eram bem criancinhas, a Ai ainda tá viva, quando saiu o filme em que a Ai fez e o Aqua ali tem uma ceninha e a própria Ai vendo ali a atuação do Aqua e tudo mais, que era uma cena onde era um filme, se eu não me engano, com um tom ali meio de terror e tudo mais, e ela admirada, porque ele realmente atuou muito bem, e pra uma criança, de fato, tipo, filme de terror e esperar que uma criança faça uma atuação que te dê medo é um negócio que realmente é um talento absurdo do Aqua. A própria Ai ali elogiando ele, enquanto a Ruby no fundo ali agarrada na Ai, dormindo super fofinho, mas o próprio Aqua ali achando que não, nada disso, ele não se acha um gênio na atuação nem nada, mas um elogio de alguém que você ama sempre é algo muito bom, ele mesmo ficando feliz com tudo isso. Só que aí corta com a gente vendo justamente tudo isso, com esses momentos felizes que ele teve com a Ai, que no fim das contas acabaram sendo completamente roubados dele depois da morte da Ai. Morte bem prematura e bem pesada, por sinal, o trauma dele ali, onde a gente viu essa obsessão dele por vingança não vai permitir ele a dar paz, a dar diversão, a prazer ali a si mesmo, enquanto ele não conseguir vingar a morte da Ai. Justamente por isso que ele vira quase que um modo berserker em meio a toda essa situação, o que até também combina com todo o momento do personagem, porque o personagem do Aqua nesse momento todo, que acaba perdendo alguém muito querido para ele, que é ali a personagem que a Akane está interpretando nesse momento, ele está sendo completamente consumido pela sua raiva e tristeza. Só que a própria Kana, quando observa isso, vê que ele está muito mais angustiado e triste do que realmente era para estar. Não é uma atuação de fato em si, ele está realmente com esses mesmos sentimentos nesse momento. E a gente vê que, bom, o trauma que ele passou é gigantesco. O próprio eu dele do passado vindo na própria mente dele, aquela sombra da vida passada dele vindo ali, continuando a atormentar ele, que isso vai ser o suficiente. O que ele tá fazendo nesse momento é o ideal, ele tem que sofrer cada vez mais. Ele não pode ali achar que a atuação é algo divertido. Ele tem que usar isso apenas como uma forma de martirizar cada vez mais essa sua dor, esse trauma. Ele não pode se perdoar por não ter sido o suficiente para salvar a Ai. Ele não pode descansar até vingar ali a morte da mãe dele. E é algo que é bem pesado até a cena, ao mesmo tempo que fica algo bem
triste ao ponto de, confesso, eu chorei na conclusão dessa cena que, meu Deus, cara, que bem dirigida. A trilha sonora também é outro lance que eu já vinha elogiando. Eu amo a trilha sonora desse anime e, caraca, eu chorei. Que, nossa, cara, que anime bom. Mas a gente vendo o próprio fantasma dele, do passado, vindo ali, não vai deixar ele esquecer de tudo isso. Vendo se ele iria então esquecer de tudo e viver uma vida feliz, aproveitando o amor e a sua juventude. Só que o eu dele do passado não vai deixar ele fazer isso. Ele vai continuar ali, simplesmente destruindo a si mesmo, essa personalidade aí, quase que uma sombra que vive habitando dentro do próprio Aqua, que é a culpa que ele tem. Ele se culpa por não ter conseguido salvar a Ai, mesmo que ele nunca tenha podido fazer alguma coisa. Ele era só uma criança no fim das contas, mas ainda a gente vendo ele, de fato ele sempre imaginou no fim das contas como seria um mundo onde nada disso tivesse acontecido. Só que, bom, não é realidade. Ele justamente por isso continua a simplesmente se penitenciar, onde ele vai despedaçar ali até ele conseguir ali esmagar o homem que trouxe a morte da Ai. Ele vai ali atormentar a sua própria mente e corpo e colocar ele em um inferno mais doloroso do que a morte. Ele não vai se permitir ali ser feliz enquanto ele não destruir a vida da pessoa que matou ali a sua mãe, que supostamente a gente imagina, como o próprio Aqua tem suposição que seja o pai dele. E tem uma certa reviravolta bem interessante a isso nesse episódio. Mas a gente vendo o próprio Aqua refletir sobre tudo isso e reconhece que no fim das contas ele de agora e essa sombra que são o eu dele do passado ainda são a mesma pessoa. Ele não amadureceu em nada, ele continua ali com a mesma idade mental que ele teve. Porque de certa forma, de fato, ele não envelheceu. Ele realmente, por mais que tenha morrido e tudo mais, e quando ele era criança ele tinha a mentalidade ali de um adulto, mas um corpo de uma criança, só que conforme ele ia envelhecendo nesse corpo de Aqua, a mentalidade e a idade física dele começavam a simplesmente se tornarem uma só. Então ele e essa outra personalidade, de certa forma, esses traumas dele ainda são partes da mesma pessoa. E ele vê que isso tudo que ele está fazendo não é certo. Ele sabe que realmente ele não deveria estar sofrendo com tudo isso. Ele talvez lá no fundo reconheça que ele não tenha culpa em nada disso. Mas ele ainda assim, é claro, continua a colocar a culpa em si mesmo. Porque, cara, o trauma que ele passou, realmente o que o Aqua tem é de fato transtorno de estresse pós-traumático. E é um negócio extremamente sério psicologicamente falando. Ele mesmo que reconhece que esse daí é o eu dele que tem sido impotente e incapaz de fazer algo e é queimado pelo arrependimento, onde no fim das contas toda essa sombra esconde-se por trás de todo esse ódio, de todo esse arrependimento, essa culpa que ele continua a colocar em si mesmo, a se penitenciar. Esconde-se um Aqua triste, indefeso, frustrado, uma criança que perdeu a sua mãe e se culpa por nunca ter conseguido fazer nada, e uma criança que perdeu o que era mais importante para ele. Então realmente é uma reviravolta até interessante isso, e a gente que vê ali voltando já tem um tom bem pesado, mas a cena continua, a gente volta ali pra peça onde o personagem do Aqua acaba no fim das contas sendo derrotado, mas a gente vendo que a personagem da Akane foi a responsável por no fim das contas não deixar ninguém morrer. Ela basicamente veio com a espada
espada mágica ali, coisas que existem dentro do mundo aí de Tokyo Blade, que é a peça que eles estão ensinando. E com a espada mágica dela, ela conseguia transferir ali as suas próprias lesões para os outros. Mas o que ela fez foi o completo oposto. Ela usou ali o poder dela para transferir as feridas dos seus companheiros, até mesmo dos seus inimigos, para si mesma. Para simplesmente botar um fim em toda essa briga. E a gente justamente vê ali a cena que é linda. Linda porque a gente vê ali o Himekawa e a Kana pegando a espada, fincando ela ali na bainha para começarem ali a basicamente dar um jeito de salvar a personagem da Kana e tudo mais. Mas o mais interessante não é isso. Os efeitos ali e tudo mais são muito bons, mas a trilha sonora que sobe. A gente começa a ver ali a mente do Aqua, aquele Aqua ali que perdeu a sua mãe, no momento ali em que ele começou a se penitenciar, basicamente, onde ele imaginando sempre na cabeça dele se naquela época ele tivesse conseguido salvar a Ai. E conforme a personagem ali da Akane volta na peça de uma maneira colossal, no fim das contas, a gente vê ali na mente do Aqua, e se a Ai nunca tivesse morrido? E é uma cena tão linda e tão bem dirigida, porque a gente vê ali o fundo, a cena com os tons mais pretos e vermelhos, e aos poucos tudo vai começando a perder todo esse peso e vai ficando algo mais claro, cores mais leves. E conforme a gente vê ali o Aquazinho olhar para trás e ver que a Ai não morreu, um futuro ali, um passado mais especificamente, onde a Ai nunca teria morrido e ela estaria ao lado dele. E é muito bonito e tal. Qualquer cena que tenha a Ai é muito foda, porque ela tem uma aura que carrega uma sensação que te cativa só de ela tá na cena, onde ela vendo ali o Aqua chorar e tudo mais, perguntando o que aconteceu, dizendo que com claro e clássico ali carisma dela, que algo assim nunca iria matar ela, e ela abraçando o filho enquanto ele chora. Não, sério, eu chorei nessa cena, realmente, eu derramei algumas boas e tristes lágrimas nisso, porque que cena linda. Sério, que cena linda foi essa. E a gente que depois vê ali a contracena em relação a isso, essa mente do Aqua imaginando se tudo nunca tivesse acontecido conforme aconteceu, onde um sonho onde nunca se tornou realidade, mas que ele sempre imaginou, e se a Ai nunca tivesse morrido. E ele que simplesmente desaba nesse momento, ele bota tudo que ele tinha que botar pra fora quando ele vê a personagem da Akane voltando. Ele entra completamente no personagem com esse início ali de retorno de esperança, ao mesmo tempo que desespero e tudo mais, essa tristeza. Ele vem, abraça de fato ali a Akane, que de fato fica surpresa ao ver ali o Aqua agarrando ela e chorando desesperado. Então é uma outra cena que, meu Deus, esse episódio começa só pedrada no fim das contas, mas depois a gente vê que no fim das contas ali a peça em si acaba, onde óbvio que essa parte em si, porque é uma peça, só lembrando que a gente vê a peça, mas não significa que acabou ali para os atores, porque são vários dias que a peça vai ficar em cartaz. É tipo um filme no cinema, só que aqui é uma peça no teatro, então vão ser vários e vários outros dias que a peça vai continuar sendo interpretada e eles vão ter que continuar com todo esse trabalho e tudo mais. Mas a gente vendo ali as reações de todo mundo depois de tudo isso mega cansativo, os amigos ali da Akane lá de todo aquele reality show de namoro vindo pra elogiar ela, e ela que começa a chorar quando o pessoal ali diz que a atuação dela foi ótima pra caramba, ela é um gênio no fim das contas, mas ela vendo que não, ela diante da
Kana se sentiu completamente derrotada, mesmo tendo feito de tudo para tentar trazer a verdadeira Kana de volta. Ela foi derrotada no final, mas caramba, mano, a Kana imitou e eu ainda só tinha a Kana com o Aqua, viu? Eu ainda torço pra ela, então força, de fato, eu espero imensamente que ela fique com ele, viu? Mas vai ficar? Eu não sei, eu não tenho spoilers e eu não quero particularmente spoilers. Mas a gente vê, foi até interessante porque ela dizendo que quer ser ainda melhor do que ela foi aí nessa peça e tudo mais, justamente para superar a Kana. Só que em contrapartida, a gente vê a Kana toda exausta e tudo mais, pistola, porque ela vai ter que continuar fazendo a peça todos os dias que ela tiver em cartaz. Isso é por um mês inteiro, então é um negócio exaustivo, mas também tem a reflexão dela. A própria Ruby observando o quão talentosa é a Kana, só que a Kana, no fim das contas, não se considera o gênio, ela considera um gênio, na verdade, a Kana. Então é uma ideia muito interessante, porque é uma ali exaltando a outra, enquanto elas acabam que sendo rivais ao mesmo tempo. Então é uma dinâmica muito interessante entre as duas e tudo mais, a própria reflexão ali da Kana, mas ela amadureceu bastante, de fato, aqui nesse arco. Então, ela também tem o seu grande mérito em relação a tudo isso. Mas a gente que também vê ela mesma elogiando ali a Kana, que no fim das contas era uma atriz colossal. A própria Kana, quando lembra da cena onde a Kana tem que voltar à vida com a sua personagem, ela ali comparando de fato como se fosse de fato a Ai voltando dos mortos, então até combina muito bem com o que aconteceu ali na mente do Aqua, e se a Ai ali nunca tivesse morrido, então realmente você vê um paralelo ainda maior agora, mas de fato também nos proporciona uns prints muito bonitos. Mas a gente que vê depois os produtores, ali na verdade o diretor da peça e o produtor que estava também envolvido em tudo isso, mas era o produtor lá do Dorama, na verdade não, era lá do Dorama, mas também ele estava envolvido com a produção lá do reality show de namoro em que o Aqua, a Kana e tudo mais participaram. Onde ele que de fato ele não tinha grandes expectativas de início ali na Kana, o que é algo que ele acabou meio que mordendo a língua, porque ele viu o quanto ele se surpreendeu com a Kana. Enquanto a gente até viu que teve vários problemas com a produção por conta do roteiro e tudo mais, e também tinha muita gente ocupada. Porque, por exemplo, a maioria do pessoal ali tinha um trabalho ou outro, ao mesmo tempo que tinha que ensaiar ali pra peça. Então, realmente, rotina de ator é um negócio muito apertado. Mas, no fim das contas, tudo deu certo. E é algo que a gente até viu o próprio produtor ali, o Kaburagi, elogiando a Kana, porque ela tem uma habilidade um tanto quanto interessante, como por exemplo garotas que ganham algum tipo de prêmio, que são membros de grupos de idols famosos, geralmente parecem ainda mais fofas do que realmente são, e é justamente essa habilidade de possuir a persuasão para as pessoas acreditarem na mentira de eu sou excepcionalmente fofa. A própria Kana naquele momento conseguiu ali, de certa forma, digamos que enganar, porque a atuação é um tanto quanto isso, de certa forma, né? Ela emulou de fato, ela atuou de fato, ela se jogou em meio a toda a atuação, ela se divertiu como ela nunca antes fez, ela se entregou de corpo e alma à atuação que ela tanto ama, e de fato é algo que o próprio Kaburagi elogia ela realmente,
E o próprio diretor também viu um puta do potencial nela, na Akane também, apesar de ele já esperar grandes coisas dela, mas ele também tem uma outra pessoa que ele está de olho no grupo dos garotos. Só que, bom, ele não fala, mas vamos talvez imaginar que seja o Aqua, muito provavelmente. Mas o ponto é que depois o próprio Raida, que sempre gosta de terminar as peças que ele ajudou a bancar e tudo mais, já que ele é produtor, ele gosta sempre de ficar observando o público ir embora e observar a expressão de todo mundo e o público que saiu amando essa peça. E eu incluso, mesmo não estando aí, mas que arco fenomenal. Que arco não, né? Que anime, senhoras e senhores. Que anime, no fim das contas. Só que enquanto a gente vê que o palco ali da história aí, a cortina começa ali a baixar para esse arco, uma nova cortina começa a subir. Porque a gente simplesmente vê o Aqua, bom, com um exame de DNA em mãos, ele conseguiu uns resultados um tanto quanto interessantes. E é assim que termina o episódio, com essa revelação. Não isso, mas o que está dentro de todo esse exame de DNA, quem está relacionado. Mas a gente que vê de fato esse tom de que ele descobriu. Porque ele mesmo depois, a gente vê toda a despedida ali, os agradecimentos dos atores durante o fim ali do primeiro dia de peça. E tem uma cena que eu tenho que só botar aqui, porque a gente vê todo mundo vindo, agradecendo, aparecendo ali no palco, e surge o Aqua carregando a Akane nos braços. E simplesmente a Akane, tipo, sério? Com certos ciúmes, né? Tipo, precisava mesmo disso. Tipo, ela tem 2 pernas, ela sabe andar, né? Não é só porque vocês estão namorando vocês têm que fazer esse tipo. Então fica uma cena realmente engraçada e tudo mais, onde a gente também vê a reação da Abiko e do Goa, de que no fim das contas o trabalho duro, longo, suado e pesado deles no fim das contas deu muito certo. E também tem outra cena, depois o pessoal ali, os atores acabam se juntando pra irem ir beber, comer, tudo mais, fato um momento de descompração e tudo mais. E a Kana, pô, eu não sei se eu vou, não gosto desse tipo de coisa, é sempre um negócio mega barulhento. Aí ela, pô, Aqua. Então, aí corta o Aqua, simplesmente mete um eu vou, ela não, eu vou participar, então. Essa foi engraçada. E corta, a gente simplesmente vê ela. Bom, não é bebida alcoólica, porque ela ainda é menor de idade. Porque é mostrada as falas dela e tudo mais. Ela tá descaradamente bêbada, mas não é bebida alcoólica. Então, apesar que eu já vi gente ficar bêbada tomando guaraná, então exageros também acarretam nesse tipo de coisa. Mais uma cena de fato bem engraçada, mas a gente que vem pro foco principal dessa reta final do episódio, o próprio Aqua querendo saber um pouco mais sobre o Kindaichi, que é o diretor aí da peça e também é um dos diretores ali da Lalalai, e que foi, por sinal, um dos membros fundadores da Lalalai. Eram ali vários atores que estavam aparentemente na faculdade e depois de saírem ali queriam criar a própria companhia autônoma, liberdade própria e tudo mais. E bom, eles conseguiram ali, a Lalalai é uma produção gigantesca atualmente que a gente tem aí no mundo de Oshinoko, só que bom, eles tiveram alguns bons problemas no início, coisas que o Kindaichi não quer comentar, mas você fica tipo, será que tem alguma ligação com a Ai ou algo do tipo? Porque o próprio Aqua fica insistindo bastante para saber mais sobre isso. Só que, bom,
vem um Himekawa que também tá interessado em saber os erros aí do Kindaichi, porque ele e o Kindaichi têm uma relação um tanto quanto interessante, e ele acaba ali inventando deles irem beber em um outro lugar, e só para esclarecimento, depois é colocado que o Himekawa fez 20 anos, faz alguns poucos tempos, então ele pode beber bebida alcoólica. Mas a gente que vê eles basicamente vindo, levando ali o Kindaichi pra um bar onde, bom, garotas bonitas, um homem adulto, é claro que ele vai beber ali. Ele vai beber qualquer bebida que uma garota fofa servir ali pra ele. Depois de bêbado, eles vão se aproveitar para descobrirem todos os erros ali embaraçosos do passado dele. O que acaba meio que saindo tanto quanto pela culatra em certas partes, apesar que tem uma reviravolta interessante em relação a tudo isso, mas a gente vê que é um bar onde vários famosos que meio que não conseguiram emplacar tanto assim a sua carreira, mesmo tendo uma boa aparência, não conseguiram ali sobreviver nesse mundo do entretenimento e acabam que trabalhando aí nesse mundo aí num bar, óbvio que é só para membros associados, então é um negócio só de gente com nível de economias um tanto quanto grande e tudo mais, gente ali realmente eles não se metem em muitos problemas quanto a isso. Mas a gente que vê até ali as cenas do próprio Kindaichi, que, meu Deus, ele bêbado, ele fica completamente sem noção e a gente descobre algumas coisas interessantes sobre o Himekawa, sobre o fato que ele passou um tempo em um lar para crianças e acabou que depois, até ficando na dúvida se ele foi adotado ou não, mas ele fala que depois de ter saído desse lar de crianças, ele acabou sendo cuidado pelo Kindaichi de várias maneiras, o que é algo que o próprio Kindaichi até nota que o Aqua e o Himekawa são muito parecidos. E é um lance que eu vou comentar que eu não tinha parado para pensar, mas quando você olha pra sombra e tudo mais que estava atormentando o Aqua e tudo mais, você lembra do verdadeiro corpo do Aqua, o Aqua da vida passada dele, quando ele era médico e tudo mais, e tu lembra da aparência dele. Aí tu para e pensa, e tu olha, cara, ele é muito parecido com o Himekawa, não é? E não só isso, a própria personalidade dele e tudo mais. O próprio Kindaichi comenta que de início nunca gostou da atuação de nenhum dos dois, onde é a atuação de alguém que é imperfeito e que acabou evoluindo justamente com esse interesse de se encaixarem aí na sociedade devido todos os traumas, todos os problemas pessoais e tudo mais, eles evoluíram na atuação justamente como uma forma de certa forma, sobrevivência. Mas o ponto nem é especificamente isso, onde o próprio Kindaichi depois bebe demais, acaba pegando no sono e tudo mais, mas o objetivo do Aqua principal, na verdade, era só ter ali essa conversa com o Kindaichi mesmo, só pra ter um pretexto e atrair o Himekawa, porque ele sabia talvez que os dois já tinham essa relação de proximidade, não quase como se fosse pai e filho de certa forma, mas já tinha uma noção e ele sabia que o Himekawa iria ajudar ali ele, e ele estava esperando essa oportunidade para poder conversar a sós com o Himekawa. E eu falei de toda essa personalidade muito parecida entre os dois e a própria aparência do Himekawa com o Aqua na sua vida passada, quando ele era médico, e isso tem um bom motivo. Não tem aquele exame de DNA que o Aqua tinha aparecido ali lá pra metade do episódio? Bom, isso simplesmente ali a gente descobre que dentro daquele envelope de exame de DNA constatava que o Himekawa e o Aqua, bom, eles têm o mesmo pai. E assim acaba o episódio. Genial no fim das contas, porque, caraca, a tensão, a trilha sonora realmente sobe pra te dar uma atenção quando você descobre que os dois são irmãos.
pelo menos meio irmãos por conta de só terem ali o mesmo pai que é igual. Só que, bom, você para e pensa que o Aqua acha que o principal responsável pela morte da Ai é o pai dele, que é o pai do Himekawa. Então ele acha que talvez o Himekawa possa de alguma forma ajudar ele a encontrar o seu verdadeiro pai. Então, que final, hein? Que ganchinho malvado esse, porque tipo, caraca, você fica desesperado, eu quero saber mais, quando é que vai ser mostrado o pai do protagonista, quem é o pai do protagonista, será que é alguém que a gente conhece, por que ele matou a Ayo, mandou matarem a Ayo, como que ele tá relacionado a tudo isso? Bom, a gente não vai saber isso por agora. O que é um tanto quanto triste, mas ao mesmo tempo empolgante, porque ainda tem muita coisa para acontecer pelo visto na obra. Eu acho que em relação ao material original, que eu até falei, se eu não me engano, acho que eu falei isso no review do último episódio, que o mangá já tá ali na reta final e tudo mais. Até interessante que muitos mangás estão acabando atualmente, né? Boku no Hero, Jujutsu logo acaba, o Shinoku também, mas o ponto é que a gente aparentemente ainda deva estar mais ou menos na metade da história por aí, eu creio. Então ainda tem algumas coisas, muitas coisas, eu diria, na verdade, para serem reveladas. E dessa história eu imagino muitas e muitas reviravoltas ainda mais. Mas ver como tudo isso muito mais vai se desenrolar já não é mais assunto para esse vídeo, porque eu já vou me despedindo de todos vocês. Mas espero imensamente, é claro, que tenham gostado desse vídeo, que justamente por isso deixem um like, se inscrevam no canal. E claro, também ativem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos aqui do canal. Então, é claro, agradeço imensamente o apoio de todos vocês. Muito, mas muito obrigado por tudo mesmo. Então, vejo vocês no próximo vídeo. Falou, valeu. E eu fui.